creio em meu Deus, meu Pai é Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai é Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Amém. O Senhor aumente a nossa fé no Senhor. Amém. Os discípulos oraram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Glória a Jesus. Vamos todos pedir para Ele? Acrescenta-nos a fé. Ó Senhor. Amém. Mas acontece que muita gente não tem coragem de ter fé, de agir pela fé. Nós muitas vezes não temos coragem de darmos um passo por fé, mas ouvindo e recebendo a mensagem, ela nos ajuda a dar o passo da fé.
Amém? A leitura que nós temos será em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, 39. Depois que eu fizer essa leitura, nós vamos cantar aquele hino, Só o Senhor é Deus. Vamos ficar de pé para lermos a Bíblia Sagrada. 1 Reis 18, a partir do verso 22. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é
que só o Senhor é Deus. Israel saindo do Egito, foi ordem que Deus lhe deu. Chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus. E o exército de Faraó, porém o mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Senhor, nós também podemos cantar. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E clamarmos juntos: acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Aleluia. Elias estava cheio de fé. Sabia quem era ele. Por isso clamou. Aleluia. Depois de tão grande desafio, e o fogo do céu desceu. Graças a Deus. Glória a Jesus. Porque isto se repete hoje. Tem se repetido através das eras. Está se repetindo agora, ó Pai. Só o Senhor é Deus. 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 Só Jesus é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Aleluia. Só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é Deus. Só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Aleluia, aleluia. 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 Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos nossos propósitos, mesmo particulares, envolvem a igreja e o povo de Deus.
Elias não teve nenhum propósito em fazer tão grande desafio para si mesmo, somente para promover a si mesmo. Deixar uma história como um grande homem que fez fogo descer dos céus. Mas isto envolveu o povo de Deus durante todas as eras. Enquanto a Bíblia estiver aberta, aquele desafio envolve o povo de Deus. Até as cenas particulares de sua vida envolvem o povo de Deus. Até mesmo o seu alimento particular para nutrir o seu corpo envolvia o povo de Deus e envolve enquanto a Bíblia estiver aberta. Aleluia, glória a Deus. Todos os nossos propósitos, mesmo particulares, envolve a igreja, envolve o povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Num sentido, nós somos independentes, autônomos, somos donos de nós mesmos. Podemos fazer o que bem entendemos e temos o direito da nossa vida particular não ser minada, não ser tocada por quem quer que seja. Mas em outro sentido, nós somos devedores uns aos outros e a nossa vida envolve todos os demais, porque nós somos membros de um só corpo. Aleluia. Isso nos leva a tomarmos conhecimento da nossa posição como membros desse corpo. Este conhecimento responsabiliza a nossa vida na presença dos irmãos e na ausência dos irmãos. Quando estamos sozinhos, longe, separados da família, você sabe, aquele pai, aquele esposo, ele está comprometido. Não importa o quanto ele esteja sozinho e quanta distância haja entre ele e sua esposa, ele é um homem comprometido. Todos os seus passos envolvem a sua família. Todas as suas determinações envolvem sua família. E até mesmo as suas palavras. Os seus enredos não prejudicam somente a si próprio, mas prejudicam até as crianças. Prejudicam uma esposa que não tem nada a ver com aquilo. Então todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas dão muito valor em si mesmas de uma maneira errada. Na hora de dar valor em si mesmas, elas não dão. E dão um valor e tem um cuidado consigo através dos sentidos, dos sentimentos, que só faz prejudicar-lhe, nada mais. Agora, nós não podemos ter nenhuma meditação sem estas escrituras. Nós não podemos ter nenhuma meditação que venha a ser para nossa edificação sem que tenhamos a mensagem do profeta de Deus para os nossos corações, para a nossa vida. Tudo o que aconteceu na Bíblia envolveu o povo de Deus. E aqui nós temos um acontecimento que um bom pai de família sofria terrivelmente com um filho, e aquele filho, ora jogado no fogo, ora jogado na água. Então era um rapazinho que precisava ser sempre olhado, sempre vigiado. Se despercebessem dele um só instante, logo poderiam encontrá-lo no fogo ou na água. Agora você sabe que se você despercebe de uma filha sem juízo, esse menino crescer dessa forma, de repente você vai vê-lo no fogo ou na água. O diabo vai precipitá-lo em algum abismo, não resta dúvida. Mas aquele pai foi muito feliz. Ele soube que a caravana da fé ia passando por ali, e ele disse: então chegou agora o fim do meu desespero, da minha angústia, do meu sofrimento. Agora eu posso ver meu filho libertado. Onde está a caravana? Vai chegar ali. E foi. E chegando lá, logo naturalmente Pedro se apresentou a ele
Ele ficou sabendo quem era Pedro, quem era João, quem eram os demais apóstolos, discípulos de Jesus, e ele contou-lhes a história do que estava acontecendo com o menino. E ali era o ponto máximo da coisa. E o certo é que, naturalmente, eles se compadeceram do sofrimento daquele pai. E começaram a orar e expulsar o demônio, mas o demônio não saiu. E parece que ele tinha detonado o seu último cartucho. E agora, o que mais posso fazer? Se a própria caravana do homem orou pelo meu filho e nada aconteceu? Mas de repente o homem chegou. Na hora do drama, na hora da dificuldade, na hora que tudo parecia que Satanás, que estava no menino, tinha vencido. Ele quer que você ache que você usou o último cartucho. Ele quer que você se sinta desprovido de quaisquer recursos. Ele quer que você pense nisto. Não há nada mais para me acudir. Mas é justamente nesta hora que Deus entra em cena. Jesus Cristo chegou ali. E lá estava um desafio do mesmo demônio que desafiou o povo de Deus lá no tempo de Elias. Eu gosto de ver isso. Que quadro tremendo, que quadro que foi digno mesmo, glorioso de ser narrado nas Escrituras. Então este menino não podia ser curado, porque sucedeu que os discípulos tinham o poder. Agora vamos virar para nós, vamos para os discípulos de Jesus. Jesus lhes havia dado poder para curar toda classe de enfermidade, expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Porque nós pensamos, se fôssemos como Elias. Pode ser que eu não sou como Elias, mas eu posso ser como um daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E você pensa, se eu fosse como o irmão Branham, e se eu tivesse aquele mesmo poder, este irmão não estaria sofrendo mais dessa forma. E essa criança não estaria sofrendo mais dessa forma. E se eu fosse como São Pedro, e se eu fosse como São João, se eu fosse como um dos apóstolos, daqueles discípulos, essa criança não estaria sofrendo mais. Mas os discípulos não puderam expulsar o demônio. Tendo aquele mesmo poder de curar toda classe de enfermidade, de expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Ele lhes deu este poder, porém eles não tinham fé para fazer funcionar este poder que tinham. Eles tinham o carro, eles tinham tudo, eles tinham até mesmo a gasolina, mas não tinham a chave. Eles não estavam com a chave para acionar a ignição, para levar faísca naquilo e detonar aquilo, pôr em explosão, em movimento. Agora, quando nós começamos a pensar que até o poder de subir, ora, quem pode subir mais do que qualquer alturazinha sobre todos os apoios? Mas como pode você subir com o seu corpo? Como pode você começar a se levantar aí? A gente sonha de vez em quando voando, e aquilo se torna uma coisa extraordinária para você, mesmo no sonho. Não é isso certo? Mas há poder em nós até para subirmos mais do que Apolo subiu. Há poder em nós para transpormos todas as galáxias. Esse poder não virá, ele já está em nós. Agora, algo tem que detonar essa pólvora. Você tem o cartucho, mas algo tem que bater ali na espoleta, para que o fogo vá na pólvora. Então aquilo será detonado, e você sabe então o que pode acontecer com aquele tiro. Mas ninguém vai sair por aí com a espingarda nas costas dando tiro à toa.
O verdadeiro caçador não faz isso. É quando chega o alvo esperado. É quando chega a hora esperada que ele vai detonar aquilo. Então havia poder neles para curar o menino, para expulsar demônios, para curar leprosos e até para levantar os mortos, até para chamar os que estão na sepultura. Esse poder está na igreja, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se a igreja é o corpo do Senhor Jesus, esta voz tem que sair deste corpo. É a mesma voz que chamou a Lázaro do sepulcro depois de 4 dias ali, em estado de putrefação. Mas é que a proposta é muito grande. A proposta é enorme, a proposta para Sara era muito grande em relação à posição que ela estava, à condição que ela tinha no momento. Ela já não tinha coisas como uma mulher que concebe tem. Ela já tinha passado de idade, a proposta estava muito desproporcional à sua condição física, à sua condição do momento. A proposta do rapto está muito grande para a condição que nós temos. A proposta de curar um canceroso é muito grande. Quando aquele homem, aquela mulher está com câncer, e toda a medicina dizer isto não tem jeito, e chegar uma proposta que aquele câncer vai morrer, que aquela pessoa será curada daquele câncer, é uma proposta muito desproporcional ao seu estado físico. Há uma proposta muito grande. A proposta de Elias era tremenda, era horrível para um homem fazer no seu natural. E quanto maior a proposta, menor nós ficamos. Aquela mocinha que estava no curral lavando louças, quando recebeu a proposta de casamento com aquele moço que estava enfadado de ver tanta lisonja, e aquela mocinha lavando louças simplesmente de pés descalços lá no curral, e ele chega com uma proposta daquela para ela: você casa-te comigo? Que proposta desproporcional! Receber a proposta de um príncipe deste para me casar com ele, ele está zombando de mim. Não é possível. Que proposta do príncipe dos príncipes, te levar para a glória eterna, te levar para Jerusalém, para a Santa Jerusalém. Eu estava pensando outro dia, você passa por ali e aquela mansão está famosa, ela é muito bonita, ela está num ponto estratégico, e alguém diz: olha, isso aí é a mansão de fulano de tal. E quando alguém o vê em algum lugar, isto é o homem mais rico da terra. E eu fico pensando assim: quem é o homem mais rico da terra? Eu sou o homem mais rico da terra, você é a mulher mais rica que existe na terra. Você é o homem mais rico que está pisando o solo do século XX. Agora, você crê ou não no que Jesus disse? Você crê ou não no que a palavra diz a seu respeito? Aleluia! Só o Senhor é Deus. Ele disse que há uma mansão preparada para você, de ouro, de jaspe luzente. Eu sempre costumo dizer: se lá na Santa Jerusalém houvesse porcos, chiqueiros, estas mansões caríssimas aqui da terra, dos reis da terra, não servia nem para ser o chiqueiro da minha mansão lá na eternidade, nem para ser o chiqueiro de lá. Aleluia! Glória a Deus! Agora, este poder estava neles. Eles naturalmente se encontraram desiludidos. Ele lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar este poder que tinham. Nisso fizeram a pergunta a Jesus: por que não puderam fazer aquilo? Recordem, eles tinham a palavra, e então a palavra foi encarnada. E a palavra quem lhes disse: eu vos dou poder. Amém. Eu vos dou poder.
O crente chega ao ponto de não ser mais um admirador da fé dos outros, da fé de Elias, da fé de Moisés. Você não é apenas um admirador da fé do profeta. Fica só admirando a sua fé e suspirando: ah, se eu tivesse uma fé como aquela. Sim, eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Então eles tinham o poder, porém não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles. Entendem? Mas isto tinha que ir para Jerusalém. Tinha que acontecer algo com eles. Viria um certo batismo sobre eles, que moveria aquele poder de uma maneira legítima. Você vê que depois de tudo isso, São Pedro chegou depois do Pentecostes, quando aconteceu aquele verdadeiro batismo. Ele chegou na casa de Dorcas. Ela estava morta, e ela era uma mulher muito caridosa e fazia roupa para os pobres, etc. E o povo mostrava para ele. Por quê que o negócio estava com Pedro? Porque o povo vinha mostrar para ele: olha aqui, ela que fez isso para mim, ela que fez isso para esse menino, ela fazia isso para nós, e agora ela está morta ali no quarto de cima. Ele chegou ali, tirou todo mundo de lá e ficou só ele e Deus. Aleluias, glória a Deus. E logo ele disse: Tabita cume, levanta-te, o povo está precisando de você. Ora, veja o quanto isto foi maior. E ela se pôs de pé, e ele a devolveu viva e sã para o povo. Mas isto é uma proposta muito grande em relação ao estado em que estamos vivendo. Você conhece a si mesmo, você conhece suas fragilidades, e quando vem uma proposta a respeito da dinâmica, a respeito de qualquer coisa, você se sente muito pequeno diante de Deus, em relação àquela promessa, em relação àquela proposta. Está entendendo você? Amém. Agora, Jesus tinha tudo que podia mover o seu poder. Ele era a palavra, e tinha fé em que sucederia o que ele dizia. Disse: muito bem, traga o menino cá. Até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com seu poder. Por que foi assim? Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que era, confiou em saber que ele era a palavra, e tinha fé em Deus. Quem também fez a palavra foi Deus. Ele foi Deus, a palavra, e a palavra estava nele, e isto lhe deu fé, porque ele entendeu sua posição. O segredo estava somente nisto. Entendendo a sua posição, você não se compromete em determinados passos da vida, porque você sabe que aquele compromisso vai prejudicar sua fé amanhã. Ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. E então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem ele era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Elias confiava no que Deus fez dele. E o que está precisando é isso, é você confiar no que Deus tem feito de você. O que tem feito Deus de você? Uma cristã, uma filha de Deus, um filho de Deus, um homem temente a Deus, que crê simplesmente em sua palavra. Ou não é isto? Oh, sim, é isto que Deus tem feito de você. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Ou seja, crente. O que ele fez de nós? Crentes. Você quer dizer: sou um crente? Sou um crente na palavra de Deus? Deus me fez um crente. Não sou, portanto, um incrédulo. Deus te fez um crente. Portanto, você não é um incrédulo. Quem não é crente é incrédulo. Agora Jesus disse: estes sinais seguirão a todo aquele que crê. Você crê? Amém.
Os sinais estão te seguindo. Nós pensamos que as coisas que Deus faz devem ser somente a nosso favor. Mas quando Deus cura uma pessoa que eu nunca tenho visto, Ele tem feito aquilo por mim, para mim. Você nunca pode dizer, Deus não me fez nada, Deus não me ouviu, Deus ouve os outros e não ouve a mim. Quando Ele está ouvindo aos outros, Ele está ouvindo a mim. Ele está respondendo às minhas orações. Ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Isto se encontra em 1 João 3, 21. Então Deus toma a pessoa para si. Ele vai fazer daquela pessoa alguma coisa. Quando Ele tomou a Maria Madalena, o que Ele fez de Maria Madalena? Ele tomou ela do diabo para fazer dela uma crente. E se um dia Ele pode te salvar, se um dia Ele pode te resgatar, para que foi que Deus te tomou do diabo? Para que foi que Ele te tirou das cavernas de Satanás? Para que foi que Ele tirou você? Fazer uma crente charamingona, problemática, fazer de você um crente problemático, resmungão? Não! Ele não te tirou da lama, do pecado, para fazer de você um murmurador, um conspirador dentro de sua casa. Ele te tirou da lama para fazer de você um crente como Abraão, um crente como Moisés, um crente como Elias, um crente como Ana foi. Ana foi uma crente, Simeão foi um crente na promessa de Deus. Somos crentes na promessa do Senhor. Ele me tirou do pecado e fez de mim um crente. Ele te tirou do pecado para fazer de você um crente na sua palavra. Amém. Não um duvidador na sua palavra, não um questionador, não um buscador de peito, não um problemático, mas sim um homem livre, um homem que crê na palavra de Deus, que crê no assim diz o Senhor. Deus está aqui para fazer de você uma crente, um crente. Se você vem aqui, Deus te dá uma lavagem na mente, aleluias, uma lavagem com sua palavra, e diz, aqui não é lugar desta picumã do mundo, aleluia. Então Ele está limpando os canais para que Deus possa operar, para que a sua palavra possa operar, para que algo possa detonar um poder tremendo na igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia diz, se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Mas agora, seu coração está limpo de qualquer culpa, seus pecados ocultos foram confessados, sob a base do sangue a quem você devia, e agora seu coração não te repreende. Ainda que o diabo possa te acusar, você pode dizer, vai-te Satanás, porque ele tomou sobre si tudo aquilo que eu pratiquei, e retornou à sua fonte de origem. Tudo que você me fez praticar, diabo, você é que vai sofrer a consequência. Aleluia, porque ele atravessou o abismo e lançou aquilo sobre sua fonte de origem. Por isso o diabo será lançado no lago de fogo. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui nós vamos ter, ele não tinha dúvida alguma de quem ele era. Não há coisa melhor do que isso. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou quem era ele. Ele disse, se eu não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. Porém, se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a manifestação da palavra prometida. Oh, se unicamente pudessem vocês se despertar a isso, o podem captar?
A palavra mesmo identificou quem era ele. Disse: quem me pode convencer de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não enquadram perfeitamente com o que deveria fazer o Messias? Quem pode me acusar de incredulidade na palavra? Ninguém podia dizer nada porque ele era. Então ele tinha fé para crer, e o que dizia sucedia. Então deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Veja só que tudo está envolvendo a igreja, tudo está te envolvendo. Tudo que você ouve falar de José, tudo que você ouve falar de Elias, que Elias operou, tudo que você ouve falar de um personagem enviado de Deus nas Escrituras, envolve a sua pessoa. Termina em você. Todo mistério que é esperança da glória, tudo isto termina na igreja. É conclusão. Tudo que você faz é para os seus filhos. Tudo que você faz é para concentrar recursos para a sua família. Você trabalha em função de sua família. Deus trabalha em função de sua família. Deus trabalha em função de seus filhos. Tudo termina em você. Aleluia! Quando ele pode nos mostrar que ele cria na palavra, que ele cria naquilo que ele era, então a Bíblia vem vindo, e nós ficamos olhando: é ele, mas daqui a pouco ele mesmo vem e disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E logo ele disse: vou e venho para vós, e dou-vos poder. Tudo que ele fez foi em função da igreja. Envolve a sua igreja, envolve o seu povo. Ele não usou o seu poder para si próprio, simplesmente para se projetar como um Deus absoluto, o que na verdade o é. Não simplesmente para se apresentar como Cristo, o Deus encarnado, mas tudo tinha um propósito: envolver a sua igreja, envolver as suas pessoas, a sua família. Isto é verdade? Aleluia! Ó irmão, pode você comparar o cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? Como aqueles discípulos caminharam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo, prisioneiros da palavra e da vontade de Deus. Não podiam nem se mover enquanto Deus não os movia. Por isso, quando Deus os movia, aquilo acontecia. Não era de muita conversa. Subiu no púlpito, o que ele falava acontecia. Não lhes agrada ver uma igreja como essa? Assim vai suceder. Tem que vir, eu creio que já está em marcha. Aleluia, glória a Deus. A palavra identificou a ele pelo que ele era, e agora a mesma palavra nos identifica. Ele disse: se alguém me ama, guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos os mandamentos, o tal é um mentiroso e a verdade não está nele. Você disse: eu não creio naquilo. Bem, isso nos mostra que você é incrédulo. Isso é tudo. Se a Bíblia o diz, isso significa que é correto. Ali fica acertado tudo. O que a Bíblia diz, isso é verdade. Agora notem bem as palavras de Jesus em São João 15. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora ele sabia quem era e por isso podia ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. Logo, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então conhecereis quem sois. Este aqui é o segredo. Então conhecereis quem sois. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Não seria maravilhoso o seguinte? Que toda pessoa que tem vindo aqui nesta noite dissesse: eu sou cristão,
e não sinto nenhuma condenação em minha vida. Todas as oportunidades que eu tenho tido de provar que sou um cristão, eu tenho provado que sou um cristão. Deus tem me dado graça para ser humilde. Deus tem me dado graça para ser paciente. Deus tem me dado austeridade com o pecado. E você então pensa, eu não tenho sido uma frouxa em relação ao pecado. Eu não tenho sido um frouxo que vai sempre dando um lugarzinho, sempre chegando para cá e dando mais um lugarzinho a uma coisa errada. Basta de uma coisinha errada e depois mais outra coisinha. Uma coisinha chama outra coisinha e uma coisinha chama outra coisinha. Aquela coisinha vai chamando outra coisinha e daqui a pouco você está todo emaranhado, todo enredado. E daqui a pouco você está numa autocondenação. Mas se você diz ele, que maravilha seria isso, se todos que estão aqui nessa noite pudessem dizer, sou cristão e não sinto nenhuma condenação naquilo que tenho falado, naquilo que estou falando, naquilo que vou falar, naquilo que tenho pensado, naquilo que estou pensando, naquilo que vou pensar, naquilo que eu tenho feito, naquilo que estou fazendo, naquilo que eu vou fazer, que está com um propósito no meu coração. Isto não me condena. Sou um cristão e não há condenação na minha vida. Posso olhar para o meu marido cara a cara e nada me condena. Posso olhar para a minha esposa cara a cara e não me condena o coração. Posso olhar para o meu irmão e nada me condena. Ele trabalhou para mim e eu posso agora olhar para ele cara a cara, porque o seu suor foi pago honestamente. Eu trabalhei para ele e fui fiel no meu trabalho. Posso olhá-lo cara a cara. Não há nenhuma condenação. Nada pode impedir o poder de Deus se manifestar. Quando um povo se reúne desta forma, sem nenhuma condenação, o poder de Deus penetra, o câncer é desfeito, toda obra do diabo, do maligno, tem que ser destruída. Mas quando nós começamos a inclinar as cabeças e pensando, disto eu estou com vergonha, isto me envergonha, Senhor, isto me envergonha. Graças a Deus, porque ainda sente vergonha. Porque a pessoa que está obstinada no mundo não sente vergonha. Há uma condenação sobre o mundo. Se não houvesse o combustível, o inflamável que havia em Sodoma e Gomorra, podia cair o quanto de fogo ali que não queimava. Mas havia um combustível ali. O combustível era o pecado, era o sodomismo, era a licenciosidade. Então a terra está cheia de inflamável. Por isso o fogo virá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Há muita condenação nas consciências. Há muita condenação quando termina uma construção. Reclinar sua cabeça no travesseiro e dormir, sem saber se acorda amanhã cedo, com injustiças, com condenações. Mas existe o dia para ele. Disse Santiago, o jornal dos jornaleiros clama sobre vós, e não há oração que possa responder, não há oração que possa tirar a aflição de um povo condenado. E o profeta diz, você não pode abençoar a quem Deus amaldiçoou. Você não pode abençoar a quem está sob condenação. Mas há um caminho aberto nas veias de Manuel. É Manuel sangrando. Se ainda há sangue é porque há arrependimento. Se ainda há arrependimento, porque há sangue, o Cordeiro está no trono para todo arrependimento e conserto de vida. Tirai a condenação dos vossos corações, consertando, se arrependendo, fazendo uma limpeza interior. Então Deus vos ouvirá dos céus, não importando se a coisa está encharcada, seja como for. Eu sou cristão e não sinto nenhuma condenação.
Elias estava ali sem nenhuma condenação diante de Deus. Senhor, mostra que eu sou o teu servo. Nada podia lhe condenar. Naquela hora suprema que Josué disse: sol, para-te, lua, detente aí, eu preciso de claridade para acabar com este inimigo, preciso de luz para destruir este inimigo, detente, ó sol. Não havia nenhuma condenação no seu coração. Agora não importa quanta emoção você tenha, quantos gritos você dê, quantos améns você grite, quantos hinos você cante, não importa o que você faz, não importa se você pula, se você grita, se você salta, se você rola, se você dança no espírito, não importa quanta emoção ou quantas outras coisas, nada servirá, até que essa fé perfeita, que só pode operar se não houver condenação, haja manifestado e haja sido identificado em você como uma substância real e verdadeira. E quando isso estiver presente, então o poder será movido. Então você sentirá que ele começa a se mover. O gigante, o grande leão, que estava adormecido, parado ali, você vê então quando ele começa a se gesticular, você logo começa a ver. Você vê que quando o cabelo de Sansão cresceu, logo ele começou a sentir os seus músculos. E ele gritou: somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. O poder começou a se manifestar. Ele sentiu uma reação interior. Ele pôde ver que ele podia ir no desafio. Você então não tem que ver coisa alguma. Você não tem nenhum assunto com o diabo. Você não tem que discutir sua fé. Você não tem que dar resposta para Satanás. Você simplesmente mantém-se quieto, sabendo que não há condenação no seu coração. Então esse poder vai ser movido. Esse grande motor começa a acionar seus pistões. Logo vai vindo uma dinâmica. E você está vendo que você é uma pequena criatura. E você está ficando menor. Você está ficando mais leve. Você está ficando mais sem condição. E é necessário que eu diminua e que ele cresça. Na medida que eu for diminuindo, ele vai crescendo. Quando Sara tinha terminado todas as suas possibilidades, então ele veio e fez a promessa, fez a proposta desproporcional, com disparidade tremenda para ela. Ela sorriu de si mesma. Ela disse: como posso eu fazer isto? E você pensa: como posso eu ser este cristão? Se você tivesse um câncer e o médico dissesse que você haveria de morrer antes do amanhecer do dia de amanhã, porque tudo estava muito mal, o coração, a respiração está quase a zero, o câncer o tem comido, o sangue está todo contaminado com o câncer, etc. Porém algo lhe vem com a substância dessa fé genuína, sem condenação alguma. Aleluia! A fé é perfeita, e esta substância toma âncora em você. Então você poderia rir na presença do médico. E o médico diria: além de canceroso, está meio demente. Além de condenado à morte, está meio doido. Com o coração comido, com o sangue obstruído já, todo envenenado, sorrindo de mim. Pobre coitada, perdeu a mente também. Não é só o câncer, tem também uma variedade na mente já. Está sorrindo da medicina, está sorrindo do meu laudo, está sorrindo dos resultados. Pobre coitado. Ele diria assim, mas você continuaria adiante sorrindo. Fé perfeita. Aleluia. Oh, doutor, não há nenhuma condenação aqui. Pode haver um câncer aqui, pode haver uma chaga aqui,
Pode haver qualquer outro mal aqui neste sangue, pode haver qualquer outra coisa aqui, mas não há nenhuma condenação aqui. Aleluia! Há uma fé perfeita aqui, e esta substância toma âncora em você. Então você pode rir na presença do médico. Você faria como Elias ali no Monte Carmelo, quando chegou ante aqueles idólatras e disse: por que não grita um pouco mais forte? Talvez seu Deus esteja ocupado com algo. Ele sabia o que tinha que fazer, porque Deus já lhe havia dito: tudo sucederia. Disse: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O mundo científico está precisando de um desafio da fé, e esse povo está desafiando. Aleluia! Há um desafio nesse instante, há um grande desafio da fé com a dúvida. A dúvida tem insultado a fé, as trevas têm insultado a luz, o pecado tem insultado a santidade, a abominação está no lugar em que não deveria estar. Todos os lugares que você chega, ao abrir de sua porta de manhã, você se depara com um desafio. Há um desafio para o seu olhar. E cada instante que você vive, há um desafio de sintomas. Há uma tontura, há uma dor de cabeça. Há uma coisa que você foi dormir sem ela e amanheceu com ela. Há alguma coisa te desafiando. Há uma notícia da arte do menino, do comportamento do filho, do comportamento da filha. O desafio está aí, mas você vai indo, vai andando. Deus está te vendo. Deus estava olhando Elias ali. Deus estava olhando Moisés. Moisés com os braços cruzados e as serpentes por ali. Os magos passando a mão em suas barbinhas e dizendo: olha o grande mágico. E Faraó sorrindo e zombando, e Moisés sério, simplesmente com os braços cruzados, sem apelação alguma. E logo aquela serpente de Moisés começou a engolir a dos magos, e daqui a pouco os magos estavam com seus pescoços cortados, porque o próprio Faraó tratou de destruí-los. Eles disseram: muito bem, nós aceitamos o desafio. E começaram a pôr água sobre os altares. Eles feriam seus próprios corpos. Eles estão todos cheios de si em todos os setores da vida. Eles estão como sendo donos da situação. Mas, no entanto, não há confiança no homem, a não ser no homem que tem crido na mensagem de Elias para esta era, e que tenha sido batizado com o batismo da mensagem, o batismo do Espírito da mensagem. Não é só estar dentro da mensagem, mas é a mensagem estar dentro dele. Aleluia, glória a Deus. Baal, responde-nos. E ali pelo outro lado estava Elias, tranquilo como sempre. Você não pode ver uma cristã agitada, um verdadeiro cristão agitado, na hora de um pânico, na hora de um desafio. Não pode estar procedendo como os infiéis, como os descrentes, na barroada de um carro, e nisto ou naquilo. Você, sem perceber, você manifesta que é um cristão, que é uma cristã, que há uma coisa que domina seus ímpetos, há uma coisa que açoita a sua velha natureza, incontinente, dura, revoltada. Você sabe disto? E Elias estava ali, tranquilo como sempre, tranquilo como sempre, não só na segunda-feira depois de um culto de domingo, na terça-feira e já na quarta-feira já esqueceu do culto de domingo, não na véspera da ceia, não depois 2 horas, 3 horas ou 10 horas depois da ceia, mas ancorado dia após dia,
dias após dias. Eu posso ver essa mocidade num desafio tremendo, maior do que o de Sadraque, Misaque e Abednego. Vocês estão escrevendo coisas muito maravilhosas, se possível faria maiores do que estas, maiores do que a de Sadraque, Misaque e Abednego. Essa mocidade está escrevendo. Se houvesse tempo, essa seria a continuação da Bíblia. E se aqueles do passado pudessem ler o que esses do futuro fizeram, eles ficariam maravilhados. Os pregadores diriam: ó, sim, Sadraque, Misaque e Abednego, vocês foram lançados na fornalha de fogo. Isso poderia destruí-los numa fração de segundo. Mas lá não. Lá aquelas moças ficaram assim, sendo tentadas, e tentação de todas as formas. Eles diriam para os crentes que morreram nas arenas: vocês foram lançados logo na fogueira, e queimaram e se descansaram, selaram o testemunho. Mas eles não. Foi assim, a luta, a tentação para ganhar a vida, para ganhar o pão de cada dia. Uma mentira de cá, outra de lá, um emprego para ser sustentado e para se vestir honestamente e viver honestamente. Foi uma coisa assim, uma guerra psicológica, e aquela guerra fria, água batendo, água mole na pedra dura, todos os dias, aquela tentação diária dentro de casa, na rua, e essa mente combativa, desafiada. Eles diriam: é verdade, melhor fora para nós morrer logo, queimados na fogueira, não é? Glória a Deus, aleluia. E vejam bem, quando tudo estava em ordem, aleluia, Elias chegou, e eu posso ver Elias ali, diz a Bíblia. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Ele chamou o povo para ver o que era o poder de Deus. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Reparou o altar. Você tem que reparar o altar da casa, do culto doméstico, começando por aí. Reparar sua vida. Esse é o altar de Deus. E Elias tomou 12 pedras, testemunho apostólico das tribos, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor, e parece que eu posso ver Elias calvo, e sua testa suando, e o suor correndo, e ele fazendo aquele trabalho ali, e todo mundo esperando o que esse homem vai fazer. E ele pegou aquelas pedras, naturalmente levantava, punha as duas mãos na cintura, respirava um pouco e continuava. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, pôs a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Agora já estava sujo de sangue, suas mãos sujas de sangue, a barba já estava toda suja. Está ali aquele homem esquisito, diferente. Ninguém queria ser mulher dele àquelas alturas. Um homem fedido. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços. Aquela cena de quem estava sabendo o que estava fazendo. E pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Vocês façam isso, porque senão, se eu pôr, vocês vão dizer depois que tinha fogo inflamável nisso. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele está aqui, só limpando sua testa. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão. Ele não fez um discurso na oração, ele não fez uma pregação ali, ele simplesmente disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Naturalmente foi a gente mais silenciosa do mundo. Foi naquela hora e houve um silêncio tremendo. E eu não sei como ele aguardou. Eu sei que de repente houve um estrondo tremendo e fogo caiu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. Tirou as pedras, dissolveu as pedras, acabou as pedras, desapareceram as pedras. Já não vamos falar na lenha e no holocausto. As pedras também foram embora. As pedras saíram. O fogo derreteu, exalou as pedras. Tiraram a pedra. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu não posso repetir, eu não posso dizer como foi aquilo, o que resultou aquilo, mas você sabe o que resultou na sua vida. Esse fogo dos céus, batismo do Espírito Santo, que desceu, queimando, dissolvendo, exalando as pedras da sua vida, consumindo tudo. E agora você pode perceber que o profeta diz aqui que ali estava o Deus de Abraão, ali estava o Deus de Isaac, ali estava o príncipe de Jacó, ali era aquele Deus que tiveram honrado Abraão, que honrou a Isaac, que honrou Israel, é o que estava honrando a Elias naquela hora. Por quê? Não havia nenhuma condenação em seus corações, nenhuma condenação havia no coração de um homem daquele. E Deus honrou a fé que eles tinham, honrou a sua chamada, honrou e pôs tudo abaixo, até que sua palavra fosse cumprida. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, temos ouvido o suficiente, ó Pai, para tirarmos qualquer condenação do nosso coração, mediante o desafio que enfrentamos nesses dias, que a juventude enfrenta, que os homens, as mulheres enfrentam, que o corpo do Senhor enfrenta nesta vida. E agora, Deus, há um desafio também da doença. A doença tem desafiado o teu povo. E se há um corpo enfermo na terra, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque, além de sofrer os danos da alimentação pervertida, da atmosfera poluída pela evolução do século, ainda tem mente combativa contra aquilo que o mundo não combate. É a maior batalha jamais pelejada. É o maior desafio que já houve sobre a terra. É sustentar-se como um cristão sem nenhuma condenação em seu coração, nesta hora presente deste século. Te pedimos, ó Deus, que esta palavra seja o suficiente, não para emocionar, não para dar gritos, não para dançar no espírito e dizermos que o Senhor estava no nosso meio, mas simplesmente para voltarmos com um inventário introspectivo. Sou um cristão e não há condenação no meu coração. Sou uma cristã e não há condenação no meu coração. Portanto, eu desafio nesta hora ao diabo, ao câncer, toda doença nesse instante,
a se manifestar. Digo humildemente diante do meu Deus, não com uma voz de trovão, mas com uma voz humilde, cansada, porém confiada no meu Deus. Que os vermes, que os germes, que as bactérias se manifestem. Não importa se elas sentem mal, se irmãs venham a desmaiar, se homens venham a vomitar, não importa se sintam mal do estômago, não importa se tenham tontura nesse instante, não importa se não aconteça nada, se não sentir nada, não importa se alguém rolar no chão, não importa se houver gritos, desespero, não importa se houver silêncio, não importa coisa alguma, Senhor, mas importa o Teu poder, movendo secretamente, matando muitos vermes, lombrigas solitárias, aleluias, obstruindo doenças nos ossos, na coluna, nos fígados, também nos esôfagos, intestino delgado, estômago, aleluia, nos pulmões, aleluia, em todos os órgãos internos, vesícula, intestinos, cérebro, essa maldita sinusite, esse mal nos nervos dos olhos, doença nos olhos, nos broncos, bronquite asmática, oh Deus, doença nos ouvidos, deformação nesses ossos infantis, nos pezinhos das crianças, não importa onde for, mesmo na pele ou no cabelo, oh aleluias, gastrite, toda obra maligna, e agora o próprio câncer, célula monstruosa, diabo, portanto, Satanás, que propõe consumir as células do corpo humano, a condenação no coração, a falta do poder do Espírito Santo. Oh Deus, tudo isto está embolado, oh Deus, para ser consumido pelo fogo de Deus, pelo mesmo fogo que destruiu o altar ali, queimando até as pedras de tropeço, pedras de incredulidade, seja qual for a pedra no coração, pedra nos rins, oh aleluias, oh aleluias. Não estamos derrotados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Posso expelir as enfermidades. Elas têm que ser expelidas na fezes, na urina, no catarro, no vômito, seja onde for, nos poros, no suor, elas têm que sair. Há um desafio nesta hora, de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As peças de roupas a serem usadas pelos doentes, mesmo inválidos à sombra da morte, sejam restaurados. Princípio e fim de morte, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sejam expelidos por todos os meios, até mesmo
mesmo por meios invisíveis, como aquelas pedras desapareceram invisivelmente, com aquele fogo que caiu, seja queimada toda condenação, seja queimada toda injustiça, seja queimada toda dúvida, e o sangue começa a circular normalmente em todas as veias entupidas do coração. Aleluia, aleluia. Toda consequência, todos os vírus chamados por diversos nomes pela ciência, mas tudo doenças e enfermidades, espíritos malignos de doenças. A nuvem de Deus está sobre nós, o fogo divino que queimou o altar de Elias queima todo pecado, queima toda doença, todo espírito pecaminoso, toda obra maligna. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga para Satanás: Satanás, eu sou um cristão e não há nenhuma condenação no meu coração. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu te repreendo na minha vida. Sai de mim, diabo, com todas as suas manifestações malignas. Deixa minha mente é sadia. Eu tenho o nome de Jesus para pensar no lugar de todo mau pensamento. Em nome de Jesus Cristo, sou um cristão e não há nenhuma condenação no meu coração. Aleluia! Não há nenhuma condenação. Aleluia! 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 Oh, Senhor é as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação
está em ti, Senhor, cuja vida encoberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor, cuja vida encoberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor.